E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo do campo magnético. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Considere um solenoide finito de raio Azinho e comprimento Lzão, com Nzinho espiras por unidade de comprimento, percorrido por uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. Tome a origem O no centro do solenoide com o eixo X ao longo do eixo de simetria do cilindro. Item A. Calcule a magnitude B em função de X do campo magnético em um ponto do eixo à distância X do centro, tanto dentro como fora do solenoide. Quais os valores do campo magnético no centro e nas extremidades? E item B. Obtenha e interprete o comportamento de B em função de X, levando em consideração duas condições. Xzinho é muito maior do que Azinho e Xzinho é muito maior do que Lzão. Sugestão: obtenha o campo magnético do solenoide somando, ou seja, integrando o campo das espiras circulares ao longo do eixo. Muito bem. Para resolver esse exercício, nós devemos inicialmente recordar um resultado importante obtido em vídeos anteriores. Em vídeos anteriores, vimos como calcular a intensidade do campo magnético devido a uma corrente elétrica estacionária de intensidade I estabelecida em uma espira circular. Nós vimos que essa intensidade é dada por μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado sobre 2Rzinho ao cubo. I representa a intensidade de corrente elétrica estacionária estabelecida na espira, Azinho é o raio da espira circular e Rzinho representa a distância do ponto onde você calculou a intensidade do campo magnético a qualquer ponto da espira circular em questão. Muito bem? Observando esse triângulo retângulo ilustrado na figura, você pode relacionar as medidas Azinho, Rzinho e Xzinho, alterando a expressão aqui obtida. Muito bem? Portanto, eu reforço, essa expressão será de extrema importância no início da resolução do exercício em questão. Vamos agora analisar a figura do solenoide ilustrada no quadro. Perceba que a extremidade esquerda do solenoide está posicionada na coordenada x igual a -L sobre 2 e a extremidade direita está posicionada na coordenada x igual a L sobre 2. O eixo do solenoide coincide com o eixo x e a origem O é tomada no ponto médio do solenoide conforme ilustrado. Aqui eu desenhei também o eixo Y, orientado na vertical e para cima, e aqui nós temos um fio, onde se estabelece uma corrente elétrica estacionária de intensidade I. Esse fio é enrolado no solenoide de maneira homogênea, de forma que a razão do número de voltas dadas por unidade de comprimento, representada aqui por Nzinho, permanece constante em qualquer região de análise do solenoide em questão. Muito bem? O nosso propósito é o de calcular a intensidade do campo magnético em um ponto P localizado sobre o eixo do solenoide, ou seja, localizado sobre o eixo X. Nós vamos começar calculando para um ponto interno. Observe a figura. Aqui nós temos o ponto P em questão localizado na coordenada Xzinho. Muito bem? Para calcular o campo magnético do solenoide, eu vou adotar a sugestão colocada pelo exercício. Eu vou delimitar no solenoide uma região infinitesimal de comprimento dx', que abrange um certo número de voltas, um número de voltas infinitesimal representado por dn. Eu vou começar calculando a contribuição infinitesimal dB ao campo magnético total B no ponto P, devido a esse conjunto de espiras delimitada nessa região de comprimento dx'. Muito bem? Observe bem a figura em questão e já comece fazendo uma comparação com a figura ao lado. dB é dado pela seguinte expressão. Nós temos μ0 vezes I vezes Azinho elevado ao quadrado dividido por 2Rzinho ao cubo. Muito bem? E isso tudo está multiplicando o número de voltas dadas. Portanto, essa intensidade dB
é diretamente proporcional ao número de voltas dadas nessa região de comprimento infinitesimal dx'. Muito bem? Observe a expressão obtida e compare ela com a revisão feita anteriormente. Muito bem? Dando sequência. Observando o triângulo retângulo ilustrado na figura, vemos que R' elevado ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado mais esta medida. Observe que essa região delimitada no solenoide está posicionada na coordenada x'. E, portanto, este cateto mede x menos x'. Portanto, R' ao quadrado é igual a Azinho ao quadrado somado a x menos x' elevado ao quadrado. Muito bem? Sendo assim, R' fica dado por Azinho ao quadrado somado com x menos x' ao quadrado elevado a meio. Muito bem? Agora vamos analisar o número infinitesimal de voltas dadas no solenoide, representado aqui por dn. Perceba o seguinte, a razão dn sobre dx' permanece constante. Lembre-se da análise inicial. E essa razão, já que ela permanece constante, ela é igual a n sobre L. Consequentemente, eu posso escrever dn da seguinte forma. dn é dado pela razão n sobre L, ou seja, nzinho vezes dx'. Muito bem? Observe as duas expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Agora nós vamos substituir essas expressões no cálculo de dB. dB, portanto, fica dado por, então nós temos μ0 vezes I vezes Azinho elevado ao quadrado. Então vamos de novo. μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado vezes dn, que eu vou substituir por nzinho dx'. Tudo isso dividido por 2r' ao cubo. Então nós temos o dobro de r' ao cubo. R' é a raiz quadrada desse termo. Se eu elevar r' ao cubo, esse termo fica elevado a 3/2. Muito bem? Então nós temos Azinho ao quadrado mais x menos x' ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2. Muito bem? Observe que a nossa variável de integração é a variável x', pois x permanece fixo em nosso cálculo. Consequentemente, a intensidade do campo magnético total no ponto P ilustrado é dado pela soma de todas as contribuições infinitesimais dB, fazendo a varredura de toda a extensão do solenoide. Então vamos lá. Já retirando os termos que permanecem constantes nessa expressão. Então nós temos μ0 vezes I Azinho ao quadrado nzinho, tudo isso sobre 2, que multiplica a integral de, nós temos dx' sobre Azinho ao quadrado mais x menos x' ao quadrado, tudo isso elevado a 3/2. E como eu vou fazer a varredura de toda a extensão do solenoide, x', a minha variável de integração, vai de menos L sobre 2 até L sobre 2. Muito bem? O nosso desafio agora é o de resolver essa integração. Muito bem? Para resolvê-la, eu vou recorrer à regra da substituição. Eu vou promover a seguinte substituição. Eu vou admitir que x menos x' é igual a Azinho vezes a tangente de um ângulo θ.
Sendo assim, observe o seguinte, x menos x' ao quadrado mais azinho ao quadrado é igual a... Então, nós temos aqui azinho ao quadrado, tangente ao quadrado de θ somado com azinho ao quadrado. Isso nos dá azinho ao quadrado que multiplica a tangente ao quadrado de θ mais 1. Tangente ao quadrado de θ mais 1 é a secante ao quadrado de θ. Portanto, a gente obtém a secante ao quadrado de θ. Muito bem? Dando sequência, observe ainda a seguinte igualdade. Vamos puxar aqui embaixo. X' é igual a x menos a tangente de θ. Muito bem? Sendo assim, dx' é igual à derivada dessa expressão em relação a θ, dθ. A derivada de uma constante é zero, então eu vou ficar com menos azinho vezes a derivada da tangente de θ, que é a secante ao quadrado de θ dθ. Muito bem? Observe a substituição realizada. A partir de agora, nós vamos jogar tais considerações nessa integração. Portanto, eu vou me concentrar apenas agora na integração. Então, nós temos a integral de dx'. Eu vou substituir dx' por menos azinho secante ao quadrado de θ dθ. Muito bem? Menos azinho secante ao quadrado de θ dθ. Dividido por... Esta soma, ela é azinho ao quadrado mais secante ao quadrado de θ. Azinho ao quadrado elevado a 3/2 dá azinho ao cubo. E secante ao quadrado de θ elevado a 3/2 dá secante ao cubo de θ. Muito bem? Simplificando azinho com azinho ao cubo, nós vamos obter menos 1 sobre azinho ao quadrado, já retirando da integração, vezes a integral de dθ sobre a secante de θ. Muito bem? O inverso da secante de θ é o cosseno de θ. Portanto, a gente obtém menos 1 sobre azinho ao quadrado vezes a integral do cosseno de θ dθ. A integral da função cosseno é a função seno. Portanto, menos 1 sobre azinho ao quadrado vezes o seno de θ de θ1 a θ2. Muito bem? Agora eu vou recuperar a minha variável de integração, a variável x'. Para fazer isso, eu vou recorrer a esse triângulo retângulo. Observe a figura. Eu vou posicionar o ângulo θ nesse vértice. Eu já sei que a tangente de θ é o cateto oposto x menos x' dividido pelo cateto adjacente. Consequentemente, a hipotenusa é a raiz quadrada de azinho ao quadrado somado com x menos x' ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada. Muito bem? Observe o resultado obtido. Sendo assim, nós vamos obter menos 1 sobre azinho ao quadrado, que multiplica o seno do ângulo θ. O seno de θ é o cateto oposto x menos x' dividido pela hipotenusa. Então, agora nós temos a raiz quadrada de x menos x' elevado ao quadrado mais azinho ao quadrado. Muito bem? Observe o resultado obtido. E os limites de integração são de menos L sobre 2 até Lzinho sobre 2. Vamos agora substituir esse resultado na expressão da intensidade do campo magnético. Portanto,
nós temos agora o seguinte resultado. B fica dado por... Então, vamos lá. Nós temos μ0 vezes I vezes Azinho ao quadrado vezes Nzinho, tudo isso dividido por 2, que multiplica este termo de menos L sobre 2 a L sobre 2. 1 sobre Azinho ao quadrado permanece constante, portanto, eu já posso retirá-lo da análise. E ao multiplicar essa fração por 1 sobre Azinho ao quadrado, eu já simplifico Azinho ao quadrado. Portanto, eu posso deixar aqui simplesmente μ0 vezes I vezes Nzinho. O sinal negativo eu vou inverter, eu vou utilizar para inverter essa diferença. Então, eu vou ficar com x' menos x. Então, nós temos x' menos x, x' menos x sobre, vamos copiar novamente, sobre x menos x' ao quadrado mais Azinho ao quadrado, tudo na raiz quadrada, de menos L sobre 2 até L sobre 2. Muito bem? A intensidade do campo magnético B, eu vou colocá-la aqui embaixo para que você possa visualizar melhor. Ela vai ser dada, portanto, pela seguinte expressão. B é igual a μ0 vezes I vezes Nzinho dividido por 2, que multiplica essa fração em L sobre 2. Quando x' vale L sobre 2, a gente obtém L sobre 2 menos x, tudo isso dividido por, nós temos aqui a raiz quadrada de x menos x' ao quadrado, x' agora é L sobre 2, então nós temos x menos L sobre 2 ao quadrado, mais Azinho ao quadrado, tudo dentro da raiz quadrada, menos o resultado dessa fração quando x' é menos L sobre 2. Então vamos lá. Ao substituir x' por menos L sobre 2, nós vamos ficar com menos L sobre 2 menos x. Então eu posso colocar um sinal de menos em evidência. Aqui, portanto, aparece a soma. E no numerador eu fico com L sobre 2 mais x. Lembre-se que eu coloquei o sinal negativo em evidência, transformando a diferença em uma soma. Então, L sobre 2 mais x agora, sobre a raiz quadrada do seguinte termo, x menos x' ao quadrado. Se x' é igual a menos L sobre 2, nós vamos obter uma soma. Então, nós temos x mais L sobre 2 ao quadrado mais Azinho ao quadrado, eu reforço, tudo dentro da raiz quadrada. Muito bem? Essa é a expressão que nós estávamos procurando. Ela nos fornece a intensidade do campo magnético calculada em um ponto P localizado sobre o eixo do cilindro, que coincide com o eixo X. E nós ganhamos ainda o seguinte resultado. Essa expressão ela é válida para um ponto P interno e também para um ponto P externo. Se você admitir que o ponto P está localizado sobre o eixo X fora do solenoide, os cálculos desenvolvidos serão exatamente os mesmos. Você vai chegar exatamente na mesma expressão. Muito bem? Eu vou dividir a resolução desse exercício em 2 vídeos. Com isso, eu encerro essa primeira etapa. Observe mais uma vez o resultado obtido. No próximo vídeo, a gente parte para a resolução do item B. Até daqui a pouco.